em relação ao orçamento total. Então, as informações de avanço físico, e aí note aqui, do lado direito, a minha base, 41%, o meu previsto, que seria um replanejamento, 36%, e eu realizei 37%. Essa é uma visão físico-financeira, em relação aos valores que eu agreguei ali dentro da minha ponderação do orçamento para o cronograma. Eu posso, aqui em cima, fazer uma alteração e trazer uma ponderação física, olhando só em relação à duração das atividades. Sim. Quando eu aplico, tem uma mudança, tá vendo? Era 37, foi para 33. Sim, sim. Então, se para vocês não fizer diferença olhar fisicamente, a gente não precisaria trazer o custo, o valor agregado para dentro da plataforma. Agora, se é importante ter essa visão físico-financeira, necessariamente a gente precisa trazer para lá. Sim, o nosso controle é tudo físico-financeiro. Então, beleza. Então, eu vou voltar para a gente começar a construir ali essa ponderação e te mostrar como que faz. É a mesma coisa que você faria num Excel, essa distribuição de custo, é um pouco mais, bem mais facilitada aqui dentro, mas seria próximo disso. O que ele deu de erro é que tem alguma duplicidade de código, e é isso que a gente tem que começar a analisar aqui dentro do que você me encaminhou. Vou aumentar um pouquinho para ajudar a gente. Deixa eu entrar de novo com o orçamento. Ele está falando que tem erros na linha 26, 27, 28 e 29. Está vendo que tem duplicidade? Essa 26 tem o mesmo código da 22. A gente não pode ter códigos repetidos. E é o mesmo... são serviços diferentes. Um aqui é torre e aqui é paz. Precisaria ter códigos diferentes. Vocês usam o mesmo código vindo do Oracle também? Eu não sei como é que é no Oracle esse módulo de orçamento, Fernando. Tá. Eu simplesmente pedir para o pessoal do contrato extrair uma planilha e me enviar. Isso, se você puder fazer isso, porque aí a gente vai fazer essa ponderação, distribuindo esse custo e vindo para cá. Eu vou fazer algo hipotético só para você entender e poder fazer você mesmo essa distribuição. Olha só, tem vários que se repetem aqui. Então, se a gente tem a atividade primeiro adiantamento, ela tinha que ter esse código 1252, a próxima teria que ser o código 1253. Sim, sim. Vai sequenciado, tá? Eu vou criar um outro código aqui só para a gente conseguir exportar, importar e você entender como que funciona ali dentro. Deixa eu criar outro aqui. Corrigir o orçamento. A linha 2, o código está na B. Inscrição na C e o custo total está na coluna D. Células vazias. Onde está a célula vazia? Código inválido na linha 28 e 29. Aqui tem. Código está na B, CD. Acho que agora que tu excluiu aquela linha, o código tá na A, né? Opa, verdade. Obrigada, Bárbara. A gente vai no piloto automático, boa. Tá atenta. Legal, subiu todo o orçamento, e aí ele trouxe aquele código que eu criei aqui, de 1 a 28, depois vocês podem me passar o correto, a gente atualiza. E eu tenho todo o orçamento de vocês, e agora a gente vai fazer a ponderação, dando esse valor agregado para cada uma das atividades que a gente criou lá dentro. Então, eu vou vincular o cronograma. Agora eu vou precisar da ajuda de vocês. O que a gente vai fazer? Como o Juliano falou, aqui a gente tem os parques, né? Então, a gente vai ter o parque, dentro deles várias torres. Eu vou precisar saber, eu vou até começar pelo primeiro adiantamento,
e ele acontece em todos os parques. Qual seria esse valor de 2.800.000? Para qual atividade a gente pondera? Para o recebimento? É logo no começo? Como que é? Não, o primeiro adiantamento é no começo do contrato, assim, isso não é uma atividade. Não entraria aqui. Isso. Tá, e o segundo também? Também. E o pagamento intermediário? Também. Tá, então esses 3, se você não quiser subir para dentro da plataforma, você não precisa. Uhum. Tá? Pode excluir. Vamos subir o que efetivamente você vai conseguir medir e ter esse valor agregado nas atividades, tá? A não ser que nós vamos ter bastante dificuldade, porque, na verdade, eu não sabia que as nossas tarefas ia ser conectadas com elas, porque são todas diferentes. Tem atividade aqui que não vai ter peso. Xworks, por exemplo, que é aí tá até zerado, mas mais para baixo deve ter outro Xworks. Deixa eu aumentar aqui. Eu acho que não. Não, nenhuma que tem Xworks. Não, baixa mais. Opa. Ah, sim. Aí, Perfeito. Xworks, por exemplo, nós vamos ter que talvez juntar Xworks com a entrega e colocar no recebimento. Não tem problema. A gente consegue... Vou te dar um exemplo. Xworks na CL. Com a entrega, que seria essas entregas aqui, né? Que hoje está zerada. Essa daqui, que tem 7 milhões. Eu consigo selecionar esses 2 itens de orçamento e você falou que vai ponderar em qual? Isso vai ter que ser no recebimento, só que assim, ó, no recebimento de Nacelle, a gente colocou o T3, o T4 e o T5 junto. Então, a gente tem que colocar também, tipo assim, ó, por exemplo, as torres, ela tá por torre, não por segmento, e aí nós colocamos por segmento, colocamos T1, T2, separamos o T3, T4 e T5. Então, é um outro ajuste que tem que fazer também. Mas se a gente selecionar a torre, se a gente pegasse pela torre, a gente não saberia que ela está dentro desse parque na série? Porque, tipo assim, ó, nos nossos... a atividade ali, por exemplo, ó, o recebimento, T3, T4, T5. Só que a torre, ela é composta por T1, T2, T3, T4, T5. Então, o que é o T? O T são os tramos, são os segmentos das torres. Tipo, a torre ela é dividida em 5 partes. Então, T1 é a primeira parte, T2 a segunda parte, T3, T4, T5. Então, essa atividade, a gente não vai conseguir quebrar a entrega da torre, por exemplo, para colocar aqui, porque ela seria uma parte aqui e uma parte no recebimento de T1 e T2. Então, isso é outra coisa que a gente vai ter que ajustar também. Aí, ó, entendeu? Então, que provavelmente vão ter que colocar um recebimento de torre separado do recebimento de T3, T4, T5. É que, na verdade, a linha de balanço a gente fez voltada diretamente para montagem, para atividade que a gente consegue medir. Mas deixa eu pensar se a gente não consegue fazer essa divisão aqui, só deixa eu te mostrar como que funciona e você me sugere também. Eu peguei, olha só, eu peguei esse item de orçamento, que é o entrega na série. Aqui em cima a gente vai ter duas unidades diferentes, né? 2 etapas do orçamento diferente, a 16 e a 8, que é a entrega do parque e a entrega Xworks. Quando eu pego esse custo da entrega Xworks, que é de 3.500.000, eu posso dividir, colocar a proporção que eu quero levar para o T1 e T2 e depois para o T3, T4, T5 e na série. Isso faz sentido para você? Porque depois eu conseguiria fazer essa distribuição dentro desses 2 e dentro de cada um das torres. Talvez, deixa eu ver ali, volta a diminuir. Aí, tipo, por exemplo, esse item de entrega de Xworks na série, ele entraria no vermelho. 100% aqui. Isso. E ele não está no tramo no T1 e T2? Não, ele não está. Então, aqui ele já não estaria. Então, 100% desse valor vai aqui. Eu excluí... Opa, peraí. 100% do Xworks, ele vai vir para o T3, T4, T5 e na série. É isso? Isso. Só que tem outra coisa também. Esse valor, ele é relacionado ao parque. Esse parque, o parque 1, são 3 máquinas. Então, o recebimento
Tá vendo? Tipo assim, a planilha que eu te passei, ela é só de acordo com o Parque 1. É só para a gente ter um exemplo. Tá. Então, mas tudo bem, a gente pode seguir assim, depois eu faço os ajustes. Mas por exemplo, esse valor de 3 milhões e 584 são, na verdade, 1 milhão e alguma coisa, porque são 3 máquinas no Parque 3, no Parque 1. Mas pode manter assim, não tem problema, eu saquei como é que é. Porque aí você pode trazer outros vínculos, se 3 milhões você vai ter que dividir em outros lugares, ou, na verdade, você me colocou um valor inteiro aqui que vai ser depois, isso que eu estou na dúvida. Dentro do seu orçamento, esse valor, na verdade, está dividido em 3 locais diferentes, é isso? Isso mesmo. E aí você me passou agrupando. Então, quando você subir com o orçamento original, vai ter lá 1 milhão, que é direto para esse recebimento na CELI, é isso? Isso. Então, depois é só ajustar ali. Mas ficou claro como você consegue trazer para cá, e aí dá esse peso, se você precisasse dividir esse Entrega Xworks em mais de um pacote de trabalho que a gente criou, você poderia dar o peso que você entende que é para cada um deles. Sim, não, entendi. E dentro deles tem todos as torres que a gente cadastrou, e se por acaso alguma delas tiver um peso diferente, você também consegue vir editar aqui. Vai preparar. Por enquanto, todas são iguais. Sim. Beleza. Ok. Aí a gente tem o outro item que a gente selecionou lá do orçamento, que é o entrega no parque na CELI, 7 milhões. E que aí você me falou que seria dividido no recebimento T1, T2 e no T3, T4 e T5. Não, ela também entra no recebimento T3, T4, T5. Ah, beleza. E aí aqui é 100% do valor. Isso. Se por acaso, né, conforme você estiver fazendo, nossa, preciso acrescentar mais um item que está lá, não é só no T3, T4 e T5, é também no T1 e T2. Eu venho aqui na parte de vínculo e eu vou lá pegar o T1, T2. Uhum. E aí eu seleciono todos os meus lotes. É mais fácil selecionar antes, né, porque é mais no manual. Mas só dando um exemplo, aí seleciona todas as torres, adiciona, e aí você faz essa redistribuição. Não vai ser 100% para cá, vai ser 50 aqui, 50 aqui, ou uma proporção diferente. E aqui dentro eu igualo, e aí eu falo que a divisão que eu tenho desse 50% vai ser proporcional em todas as torres. E salvo. Fiz essa distribuição deste item de orçamento para esses itens de cronograma. Beleza? Sim, beleza. E assim por diante. Então, acho que é importante, o fazer é até relativamente simples, né, de selecionar quantos itens forem de orçamento para um de cronograma, ou um de orçamento para vários de cronograma, para precisar fazer essa distribuição. É bem tranquilo. O que a gente vai precisar agora é ter o orçamento correto. Alguns pontos, só para você entender, quando a gente tem esse elozinho fechado, né, essa correntinha, ele tem uma edição, um vínculo configurado, se eu precisar editar. Ah, fiz errado, não tenho T1 e T2. Vou excluir e vou atualizar aqui para 100%. Vou e salvo, tá? Consigo fazer a edição que precisar. E aí, se você tivesse mais etapas dentro desse 08, que é a entrega do Parque na CELI, 08.01, ele teria, então, outros níveis ali para baixo, e ele mostraria onde você está configurando o seu vínculo. Depois a gente retoma um pouco essa parte de orçamento, quando você subir com o orçamento final ali, para a gente trazer esse peso, tudo bem? Não, tudo bem. Então, beleza. A parte de orçamento é essa, eu vou precisar, então, só que você atualize. O atualizar também é bem tranquilo, tá, Juliano? Como essa daqui é totalmente diferente, se você só precisasse... Opa! Cadê? Se você só precisasse atualizar o custo do seu orçamento... Cadê? Eu poderia vir aqui e atualizar. Então, ele manteria se você manter toda a sua estrutura, esse código da EAP, né, que vem do orçamento, e só tiver alterado o custo desses itens, você poderia só atualizar o seu orçamento. Como ele vai ser um orçamento totalmente novo, exclui ele e sobe novamente. Beleza? Você pode também, você falou que só trouxe uma parte do orçamento. A gente consegue trazer outras planilhas
Então, eu teria aqui o orçamento 1, aí eu posso subir com outro orçamento. Eu vou dar outro, é o mesmo, mas eu só vou dar outro nome, vamos supor que era uma outra planilha ali, o orçamento 2. E aí eu posso fazer a mesma coisa e ele vai começar a se somar, pensando em dashboard, ele vai se somar e você vai ponderar no local certo ali. Tá? Então, eu consigo vários orçamentos dentro da categoria principal. Então, se você tiver um para cada parque, pode subir um para cada parque, bem tranquilo. Tá, vai ter que ser isso, não. Até a gente pode lançar só um. Mas como os nossos contratos eles são separados por parques, as nossas medições elas são feitas por parques, né? Mesmo que a gente controle num geral, né? Legal. Mas, Fernando, uma dúvida também. Eu vou ter que criar lá, mesmo que seja alguma coisa que já passou, as atividades de primeiro adiantamento, segundo adiantamento, pagamento intermediário, entrega total dos Anchor Boats, por exemplo, que já aconteceu faz um ano. Isso aí eu vou ter que criar lá atrás, né, para eu conseguir. Essas atividades, elas não entrariam em nenhuma delas aqui, né? Não, elas são marcos. O que você pode fazer? Criar um lote de recebimento, só um lote chamado recebimento. Depois a gente apaga se não tiver sentido para você. Recebimentos. Recebimento ou pagamentos? É pagamento. Coloca. Não, coloca assim, primeiro adiantamento. Vamos tentar criar por cada uma das atividades. Porque eu vou criar um lote, que é esse local primeiro, chamado adiantamentos. E dentro dele eu posso criar o primeiro, o segundo e o intermediário. Tá, beleza, pode ser. Ele foi lá para cima, ó. Adiantamentos, está aqui em cima. E aí eu vou criar o pacote de trabalho. Primeiro adiantamento. Segundo. Intermediário, né? Isso. E aí eu vou lançar aqui o primeiro. Aí depois você só me fala, começou esse pacote ou vai ser pontual, foi no mês de novembro de 22 que eu fiz o primeiro adiantamento. Tá? Ele pode ser ter uma duração de um dia também, porque foi aquele momento que você fez o pagamento, tranquilo. Vou lançar. Aí o segundo adiantamento foi em dezembro. Estou aqui fazendo uma simulação, tá? Depois você me fala a realidade. E o intermediário, ele vem entre os dois ou depois? Ele vem depois. Tá. Aí eu vou colocar aqui em janeiro, veio o intermediário. Beleza. Eu não sei. Aí esse custo, aqueles custos do orçamento, você vai conseguir colocar aqui, vai ter um valor agregado maior nesses pontos, mas você vai ter uma curva mais condizente com a realidade do projeto. Sim. Não, eu acho que até melhor talvez seria, como a gente tem esse adiantamento por parque, talvez eu criar essa atividade para todas as torres. Ah, beleza. Fazer uma divisão, sim, aqui, né? Isso distribui mesmo. aqui, ó. Deixa eu... Como seria? Posso pôr aqui primeiro adiantamento. Vou selecionar todos os lotes que a gente tem. Coloco ele um dia só. Depois a gente pode alterar, colocar um início, mas lançaríamos ele assim. Acho que essa parte de lançar você está bem tranquilo, né? Sim. Beleza. E aí, se precisar, se for todos no mesmo dia, isso acontece no mesmo período? Ou tem um adiantamento da parte que é complexa, do médio, do intermediário? Como que é? Não. Vai tudo junto do mesmo parque. Ah, sim, por parque. Aí você teria que ir selecionando as torres, né? Isso. Beleza, aí dá para fazer esse ajuste aqui depois. Acho que é legal você distribuir assim também, porque ele vai estar dentro de cada uma das torres. O Fernando, só um parêntese bem rapidinho. Eu tô aqui na Bahia e eu tenho uma reunião às 10 e ela é fora do nosso escritório aqui, tá? Daí a gente vai ter que acabar ali por umas 9h45.
Fica tranquilo. Hoje a parte que eu queria passar para vocês seria essa de orçamento. E aí o que a gente pode combinar? Você consegue fazer subir esses outros orçamentos para fazer já essa ponderação lá dentro do nosso módulo, para a gente já ter essa curva S na semana que vem? Você acha que você consegue? Pode ser mais para o final de semana, consigo sim. Tá. Mais para sexta-feira, no caso. O que você precisa? Eu fazer? vou sair hoje daqui, amanhã daqui, e eu só chego em Floripa só na sexta-feira à tarde. Legal. Sem problema. Aí a gente marca para a semana que vem, mais para o final da semana que vem. Isso, tem que ser lá para sexta. Combinadíssimo. E aí você já me passa isso, porque aí a gente vai ter já a curva S. Então, dentro do cronograma, mais atualizado possível aqui, o que dá para você fazer também, né? Pensando em próximos passos. Fazer a medição atualizada do que já tem, mesmo que a gente não tenha apropriado o custo para tudo, já pode fazer a medição, ela é bem independente uma coisa da outra. Então, faz a medição, atualiza o que tem aqui, para semana que vem a gente falar sobre restrição e replanejamento. Tá. A gente vai falar da gestão de médio prazo, né, que é o controle das restrições, e depois falar de replanejamento de acordo com a sua última medição. Então, o que não tiver atualizado, a gente já vai ter que colocar para frente, entendendo o impacto disso dentro do cronograma. Fernanda, Oi, dúvida, Bárbara. se for rápida. Imagina, pode falar. Quando eu consigo dar o que foi realizado e ele recalcular para frente o que não foi realizado com base nos links que ele tem ali, assim como a gente faz no Projo, né? Eu atualizo o que foi realizado e o que não foi, ele recalcula sozinho ou essa reprogramação tem que ser manual? A reprogramação, ela não é igual do Project, que você coloca ali uma data de status e ele move as atividades, né? O que a gente vai fazer é ter uma linha aqui, assim como a gente tem essa coluna do hoje, a gente vai ter a coluna da última medição. E a gente vai identificar, porque as atividades, elas ficam com uma corzinha diferente. Deixa eu abrir um outro projeto aqui para você. E eu te mostro como faz o replanejamento rapidinho. Quando eu faço a medição, ela fica nessa corzinha mais clara, tá vendo? Uhum. E aí, o que a gente vai precisar fazer? Não realizei para cá, tenho que arrastar para frente. Então, essa atividade, ela tem que ir mais para frente. Eu sei que ela vai acontecer só depois da minha coluna da última medição, que é essa azul escura. Então, a gente arrastando ela para frente, e essa rede de dependência estando construída, é uma única vez que você arrasta. Claro que no caso de vocês, tem algumas mudanças de estratégia que a gente vai ter que pensar, e assim como seria no Project, teria que fazer alguns ajustes de vinculação, tá? Mas a ideia é que a gente consiga levar para frente, olha, é uma atividade contra piso. Daí tem que ir uma por uma, né? No caso de ser um cronograma longo. As predecessoras dela vão todas para frente, essa que é a questão. Se eu estou pensando em predecessão, elas vão todas para frente. Quando eu olho aqui essa atividade azul, ó, tem uma que está sem vínculo, eu já notei que tem uma sem vínculo aqui, ó, e ela passa por cima da outra, então não faz sentido. Por isso que a gente pede para criar uma rede de dependência entre as atividades, para a hora que você precisar replanejar, arrastar para frente, é bem simples. Outra forma é clicar também aqui e editar, falar, olha, eu sei que não começa agora em fevereiro, vai começar só lá em março. Eu edito e já joguei essas atividades para frente. Entendi. Mas isso a gente vai fazer depois que vocês medirem essa semana, entre essa semana e o começo da semana que vem, a gente já vai falar direto de replanejamento. Acho que vai ser por mais que o Juliano já tenha feito várias simulações ali junto com o pessoal da Climb, quando a gente olha o replanejamento, já vai mudando algumas coisas também. Tá? Legal. E falar da restrição ali, a parte de médio prazo dentro das restrições. Tudo bem? Tá bom, beleza. Combinado. Beleza. Juliano, então conto com você finalizar essa parte de orçamento para a gente conseguir avançar um pouco mais e logo já ir para a análise de dashboard, que é o que importa para a gente, medir e analisar os resultados aqui. Tá, beleza, então. Qualquer coisa pode me chamar ali no WhatsApp. Tá, show de bola. Valeu, Fernando. Valeu, Bárbara. Obrigada. Obrigado. Tchau, Bárbara. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau.